No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Este é o canal do Instituto Mucará de Brasilã, uma organização filosófica de natureza associativa sem fins lucrativos. Este programa é a parte 2 da aula passada sobre as aparições de Fátima e o cristianismo ortodoxo. Na aula passada, eu trouxe o contexto histórico, político, e que envolvia Portugal na época das aparições, em 1917. É muito importante fazer a contextualização, foi uma contextualização rápida, e ao longo do programa eu também fui dando algumas indicações de como aquele contexto ligado ao comunismo, né, e a criação, a formação dos estados laicos, ele tem um ponto importante, evidentemente, no início do século XX, como conclama a mensagem de Fátima, mas ele inicia com as revoluções, com o movimento revolucionário do século XVIII, onde a gente tem um grande marco que é a Revolução Francesa, não é? Então, desde o século XVIII até os dias atuais, onde nós vemos a Rússia e a China como os dois maiores países em termos continentais mesmo, né? Em termos de volume, os dois maiores países comunistas, embora a China não seja cristã, mas os dois maiores países que deram a volta por cima e criaram o chamado capitalismo de Estado. Então nós temos um eixo aqui de 300 anos de movimentação histórica, tá? Mas para chegar a Fátima, em 1917, nós já tínhamos um contexto de separação do Estado da religião. Então foi isso que, de certo modo, eu coloquei. E esse contexto de separação do Estado da religião é um ponto que eu venho abordando já em inúmeros programas, em inúmeras aulas, quando eu falo sobre os movimentos revolucionários, sobre a maçonaria, etc. Tal, né? Bem, agora nós vamos trazer eu devo ao Ebert, né? Num comentário que ele fez no último programa sobre os OVNIs e a aparição de Fátima, ele trouxe um texto do cristianismo ortodoxo referente às aparições de Fátima. E ali mesmo no canal eu agradeci a ele, disse que faria um programa em relação a isso, porque de fato o artigo é muito interessante, né? Então esse é o nosso objetivo dessas duas construções, desses dois programas. Entender, em primeiro lugar, o cenário político e a mudança geopolítica do contexto das aparições em 1917 e depois já em 1928, quando a irmã Lúcia escreve, teoricamente, a necessidade da conversão da Rússia. Então nós temos em Portugal um cenário político específico. Nós temos os jesuítas, que é uma outra linha dentro desse contexto. E nós temos o comunismo e os tipos de cristianismo, que são outros contextos. Então, no mínimo, nós temos que avaliar 4 situações aqui, e tem uma quinta, que é a separação da igreja com o Estado. Isso tudo leva a um redesenho da geopolítica mundial. Bem, hoje eu quero trazer aqui, há muitos livros, eu tenho muitos, sobre Fátima. E alguns, não tantos, mas alguns sobre Fátima e o comunismo. Esse aqui é um deles. Pierluigi, né? Zampetti. Agora, esta obra e esta do José Milhazes, A Mensagem de Fátima na Rússia, ambos têm uma perspectiva, que é a perspectiva do cristianismo latino,
olhando para a Rússia. Gente, isso altera completamente, né? Então, essas duas obras têm uma perspectiva do cristianismo latino. Ela não tem uma perspectiva do cristianismo bizantino, olhando para dentro dele, para aquela situação que está acontecendo. Essa obra do Milhazes, por exemplo, é uma obra muito interessante. Talvez eu possa fazer um programa sobre ela futuramente, porque ele vai estudar efetivamente o que estava acontecendo, parte do que aconteceu dentro da Rússia, do que o comunismo russo fez com a Igreja Ortodoxa Russa. E não só com os russos, o que ele fez com os judeus, o que ele fez com os muçulmanos, o que ele fez com as vertentes cristãs como um todo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, na página 69, havia uma ideia de Lenin, né, de que era preciso, no que diz respeito a questões de Estado, agir com crueldade de uma forma rápida, né? Em um ano, quanto você consegue, quanto de crueldade você consegue implementar em um ano. Então havia um cálculo matemático aqui, por parte de Lenin, de que você precisa recorrer a uma série de crueldades para atingir um certo objetivo político. Mas que a crueldade tem que ser executada rapidamente, porque as massas populares não suportam o emprego da crueldade durante um tempo muito longo. Veja que ele está correto. Porque aquilo começa a criar um problema, né? Então, teve um outro episódio em que o Partido Comunista Russo havia fixado a Rússia, o comunismo assume em 1917. Em 1919, eles já tinham claro que eles precisavam eliminar todas as religiões que eles consideravam superstições religiosas até 2019, até 1919, né? Na página 72, ele faz menção ao julgamento de Deus que realizou-se no Clube da Guarnição de Moscovo em 30 de janeiro de 1923. Então eles fazem julgamento de Deus, como Deus não pode estar presente na história, não pode estar presente na política, tem que eliminar. Então isso aqui é uma situação muito curiosa. Outra situação igualmente curiosa é a chamada de atenção que ele faz, né? Veja, a fala do presidente americano Roosevelt, quando ele envia uma mensagem ao Papa Pio XX para tentar convencer o Papa que o Stalin é melhor do que Hitler. Isso para vocês terem uma ideia de como esses assuntos são complexos. Tá claro? Bem, então, eu vou aqui ao artigo, vou fazer uma leitura do artigo com algumas considerações, porque esse artigo é de fato um artigo muito interessante, onde ele vai fazer algumas colocações das aparições de Fátima sob a perspectiva, o que elas vão significar para o cristianismo russo, tá? Bem, ora, de acordo com as aparições de Fátima, não é Nossa Senhora que aparece para os pastorinhos, né? A gente já viu que não foi Nossa Senhora que apareceu. Na verdade, na documentação original de Fátima, o que aparece é uma cachopa. É uma mulherzinha. Essa é a expressão da Lúcia. É uma mulherzinha. Não é Nossa Senhora. Nossa Senhora no sentido de mãe de Jesus. Muito bem. Portanto, aqui já começa um primeiro problema, né? A aparição de Fátima que a Igreja Católica coloca como sendo Nossa Senhora,
nós já temos um problema aqui na própria aparição. Tá? Então, Nossa Senhora, dentro do cristianismo ortodoxo, é Theotokos. Né? Então, a gente tem aqui Theotokos aparecendo ao mesmo tempo que a Revolução Bolchevique Russa. Desculpe, eu esqueci de citar o nome do artigo. As aparições de Fátima e o cristianismo ortodoxo. Tá? Os ortodoxos esperam, ou esperariam de alguma forma, claro, que a Theotokos indicaria uma maneira pela qual a Rússia poderia ser libertada da dominação comunista. Tá claro? Agora, quando se analisa, uma coisa é a Theotokos russa, outra coisa é Fátima. Então, sob a perspectiva russa, quem de fato apareceu? Foi a Theotokos? Né? Bem, primeiro ponto. Não está marcado que quem apareceu aos pastorinhos é a Theotokos. Lúcia não coloca isso. Novamente, eu repito, é preciso voltar à documentação crítica publicada pelo próprio Santuário de Fátima e aos estudos seríssimos que foram feitos pelo historiador Joaquim Fernandes e a igualmente historiadora Fina da Armada, cujas publicações e estudos forçaram o Santuário de Fátima a publicar a documentação original, 11 anos depois. Bem, então aqui, a Jacinta não fala que é Nossa Senhora, que é a Virgem Maria. Nas aparições posteriores, essa senhora apresenta-se, essa cachopa, como Nossa Senhora do Rosário. E acrescenta o Imaculado Coração de Maria. Na quinta vez, a aparição fala: em outubro virá Nosso Senhor, assim como Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmelo. São José aparecerá com o menino Jesus para abençoar o mundo. Veja, isso é completamente anômalo. Olha só, se é Nossa Senhora que está aparecendo, ela fala: em outubro virá Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmelo. Então são senhoras diferentes? Nossa Senhora do Carmelo, Nossa Senhora das Dores, não é a mesma Nossa Senhora? São pessoas diferentes? São senhoras diferentes? Ou é a mesma Theotokos? Aqui já entra num problema gravíssimo na ortodoxia russa. Eles não aceitam essas inúmeras Nossas Senhoras. Então, a doutrina, né, da aparição, primeiro, não havia nenhuma imagem canonicamente registrada e aceita pela Igreja cuja descrição batia com aquela aparição aos pastorinhos. Nossa Senhora não usa terno, Nossa Senhora não usa brinco, Nossa Senhora não usa meia, Nossa Senhora não usa saia, Nossa Senhora não carrega uma bola. Essa é a descrição da imagem de Fátima. E Nossa Senhora tem entre 1 metro e 1,10 m, e essa cachopa tem entre 1 metro e 1,10 m. Isso é o que consta nos arquivos do Cônico Formigão. Não há nenhuma designação, nenhuma imagem, em termos de iconografia católica, que registre Nossa Senhora nessa forma. Tá claro? Bem, vamos pegar aqui, então a gente tem Nossa Senhora das Dores, né? E depois Nossa Senhora do Carmelo. Então, Nossa Senhora das Dores é uma e Nossa Senhora do Carmelo é outra.
Então, naquela aparição, nós teríamos 3 Nossa Senhoras: Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmelo. Segundo ponto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A Rússia não tem essa devoção. Né? Na segunda aparição, é pedido que os cristãos comecem a amá-la, a essa Nossa Senhora do Rosário, e a estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Bom, a devoção ao Imaculado Coração já estava estabelecida em Portugal e ela foi estabelecida pela Rainha Dona Maria I. Né? Portugal, inclusive, tem uma basílica, a Basílica da Estrela, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. É uma basílica, não é uma igreja. Então, Portugal já tem o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Ora, a devoção ao Imaculado Coração de Maria está relacionada ao culto do Sagrado Coração de Jesus. No século XII, Bernard de Claraval faz uma revolução eclesiástica, porque Maria não era cultuada como tal, né, como Theotokos. Não havia o culto na Igreja Católica Romana como havia o culto da Theotokos na Igreja Católica Ortodoxa. Bernard de Claraval prega essa revolução, que depois vai ser amplamente difundida por São Francisco de Assis. Então, quando, na mensagem de Fátima, né, quando a atenção é transferida, ou mesmo por Bernard de Claraval, da redenção, Bernard de Claraval é um místico. E ele é, digamos, um dos grandes agentes da construção da Ordem do Templo, né, dos Templários. Bem, mas a atuação de Bernardo dentro do campo da mística e a devoção dele à Nossa Senhora abre uma frente completamente diferente que a Igreja Católica Romana não tinha, né, naquela expressão. E vamos considerar que desde o início da nacionalidade portuguesa, Nossa Senhora é cultuada como se cultuava no Oriente, como Theotokos. Então, Portugal, desde o início, veja, o culto ao dogma da Imaculada Conceição, né, ele só foi instituído muito tardiamente. Era quase que uma heresia aquilo ali. É preciso entender os textos e os contextos das épocas para a gente fazer uma leitura de um documento. Tá claro? Porque os documentos têm textos e contextos. Ora, o que é que nós temos? Então, quando a atenção é transferida da redenção pela ressurreição do Senhor para um foco na paixão do Senhor, segundo algumas interpretações, né, católicas, ortodoxa, você insere um elemento erótico, porque o culto é uma devoção privada. Né? Então, o Senhor, o Cristo, passa a ser visto como um amigo, um companheiro, um marido, um amante. E isso é refletido no imaginário do casamento, que é introduzido no monaquismo ocidental. As freiras fazendo uma espécie de cerimônia de casamento, com vestido de noiva, com anel de casamento, e Jesus passa a ser o noivo. Então, essa devoção enfatiza a união individual do crente com um amante místico. Isso foi um problema dentro da igreja. Né? Então, dentre as manifestações desta nova forma de adoração, estão as festas dos 5 nomes, as devoções às 5 chagas, as estações da luz, as contas do rosário e o culto ao Sagrado Coração. Isso não é visto com bons olhos dentro da Igreja Ortodoxa, por exemplo. Então, veja. Ora, o Sagrado Coração de Jesus, sob a perspectiva da ortodoxia, enfoca uma parte do corpo físico de Jesus e separa o culto da natureza humana de Cristo da sua natureza divina. Isso era uma heresia, por exemplo, era uma das heresias que foi condenada. Né?
Então, não há aceitação na Igreja Ortodoxa. Cristo é adorado na sua unidade divina humana. Você não pode fracionar. Ele não pode ser adorado nas suas naturezas separadamente. Então, a ortodoxia tem uma forma muito mais restrita, digamos, de lidar com isso. A Igreja Católica Romana vai fazer, portanto, um culto a Maria que é diferente do culto a Theotokos. E a crítica que alguns ortodoxos farão é que a Igreja tenta criar um atributo de Cristo com um atributo de Maria ou em Maria. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção paralela ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Então, o culto do Sagrado Coração de Jesus pode ser uma extensão a Theotokos? Aqui, o que está por trás desse negócio é o conceito ortodoxo de deificação. Ou seja, de todos aqueles que participam da graça vivificante, santificadora e incriada de Deus. Tá bem? Então, na antiguidade, nós temos, como por exemplo, duas vertentes do cristianismo heterodoxo, que depois serão consideradas heresias, que são os anticomarianistas e os coliridianos. A primeira não honra Theotokos, né? Nega a virgindade, e a segunda faz com que Maria seja igual a Deus. Olha, então veja, aqui já começa a ficar mais ou menos complexa a conversão da Rússia ao Imaculado Coração, sob a perspectiva do cristianismo ortodoxo. Depois nós temos a ideia do rosário. Na sexta aparição, e na primeira também, né, nós temos a aparição da Senhora do Rosário. O rosário é uma devoção distintamente católica romana. Ela não faz parte da piedade ortodoxa. Tá? Então, esse é um outro ponto. A questão do purgatório. Nas aparições, as aparições muitas vezes se referem ao purgatório. O purgatório é um espaço, é um local intermediário limitado entre o céu e o inferno, né? Bem, a ortodoxia rejeita completamente qualquer estado intermediário, já que a doutrina do purgatório não aparece em nenhuma parte da tradição apostólica. Estou aqui citando pontos que o artigo coloca, e muito bem, para vocês verem que a estrutura da mensagem de Fátima como um todo, como consta nos arquivos do Cônigo Formigão, traz, sob a perspectiva do cristianismo ortodoxo, leituras e interpretações distintas do cristianismo católico romano. Né? Bem, outra questão que a aparição coloca é o valor das obras humanas. A aparição ensina que o sofrimento de alguém nessa vida pode levá-lo a obter a salvação para os outros. Né? Então, isso significa que a oferta do Senhor, sob perspectiva ortodoxa, é denegrida pela ideia de que o sofrimento humano, de alguma forma, fornece aos outros o que está faltando em Cristo. Ou seja, há, sob a perspectiva ortodoxa,
o engano de que a gente pode salvar os outros por nossas orações e sofrimento, nos colocando no lugar de Cristo, porque quem salva é Cristo. São Pedro Damasceno diz o seguinte: não ousamos suplicar em nome de todos, mas somente por nossos próprios pecados. Na melhor das hipóteses, podemos suplicar a graça de Deus para que respondam com arrependimento, e não para que, através daquela oração minha, do meu sofrimento, eu seja veículo de salvação alheio. Veja, eu não sou católico. Aliás, eu não tenho religião. Já falei isso por diversas vezes. Mas é preciso entender que o cristianismo romano e o cristianismo ortodoxo têm divergências dogmáticas e teológicas inconciliáveis. É por isso que eles se separaram. E aqui a mensagem de Fátima traz, entre outras coisas, essas problemáticas à baila. Vamos aqui à conversão da Rússia. O tema da conversão da Rússia, ele suscita entre os cristãos ortodoxos uma série de interpolações. E muitas vezes ele é incompreendido, né? Então, supor que a mensagem de Fátima é uma mensagem que tem uma validação que se aplica a todas as vertentes de cristianismo, já é um erro, né? Aliás, numa das aparições, consta que a mensagem vem reforçar os dogmas católicos romanos. Veja, ela tem uma linha. Dogmas católicos romanos. Portanto, a igreja russa está de fora. Por outro lado, em 1928, o mosteiro, os jesuítas da Espanha, introduzem essa questão da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Ora, então o que se pode presumir aqui? Está se falando da conversão da Rússia à fé católica romana? Está se falando que o Estado soviético vai parar de combater a religião católica, caso ele seja... Quem é o convertido aqui? É o Estado soviético? Então você vai fundir, de novo, o Estado com a religião? Porque o Estado era fundido com a religião na época do czar. A Rússia voltará a ser czarista? Percebe? É preciso fazer essas perguntas quando nós vamos estudar a história do fenômeno, da aparição. E nós não podemos evitar de fazer esses estudos sérios sob medo de que algum religioso fanático venha falar qualquer estultice. O campo de estudo histórico não tem nada a ver com o campo religioso, nem com filosofia da história. A pessoa não pode misturar um setor com o outro. E se eu fosse ortodoxo? Eu sou obrigado a aceitar a mensagem de Fátima? Não. Né? Então, a igreja, quando a mensagem pede a conversão da Rússia, ela está pedindo a conversão do Estado russo, ela está pedindo a conversão da Igreja Católica Ortodoxa Russa, ela está pedindo a conversão de quem? Né? Então, há comentaristas que dizem que a conversão aqui vai ser entendida no sentido de que o Estado soviético vai parar de combater a religião. Mas, gente, essa pecha em cima do comunismo foi verdadeiro? Claro que foi. Hitler também combatia a religião e era de direita.
Mussolini também combatia a religião, era de direita. O combate à religião é um projeto político desde a Revolução Francesa. Acabou. Não se trata de espectro político. Quem está na esquerda combate, quem está na direita também combate, caramba. Esse é o ponto. Desde o século XVIII, as elites internacionais, a finança internacional luta para separar o Estado da religião. E separou. Né? Agora, então, é possível pensar, né, que a conversão da Rússia ao Imaculado Coração significa também a conversão da Rússia ao catolicismo romano? Bem, mesmo admitindo que a mensagem de Fátima não implica necessariamente a conversão da Rússia ao catolicismo romano, nós temos que perguntar quais os meios propostos pela aparição para a conversão da Rússia do ateísmo à crença em Deus. Então, vamos considerar que a Rússia vai se converter, mas ela vai se converter a qual cristianismo? Ela vai se converter ao catolicismo romano ou ela vai se converter ao catolicismo ortodoxo? Aí, claramente, a mensagem puxa pelo catolicismo romano, porque é o Papa que vai consagrar a Rússia, com todos os bispos em sínodo, ou seja, todos os bispos do mundo, não sei a quantidade de bispos que a igreja tem, espalhado pelo mundo, mas todos os bispos têm que estar em uníssono, se faltar um não há conversão. Então a Rússia nunca foi convertida ao Imaculado Coração. Nunca houve esse movimento, certo? E a Rússia, majoritariamente, é ortodoxa. Então, quando a aparição vem pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e a comunhão de reparação no primeiro sábado, se essas duas condições forem atendidas, a Rússia se converterá, né? Essas duas condições são necessárias. O padre tem que consagrar a Rússia ao Imaculado Coração e todos os católicos têm que fazer comunhão do primeiro sábado. Essas duas condições não são aceitas por nenhum cristão ortodoxo. De novo, o Papa vai converter a Rússia. O Papa é o bispo de Roma. É um bispo. Né? E ele dirige a igreja com mais 3 bispos cardeais. E abaixo deles tem as 7 grandes igrejas. Essa é a estrutura. Bem, o Papa é um bispo que afirma ser e é, sob a perspectiva da Igreja Católica Romana, o chefe de todos os bispos da Igreja Cristã. Mas mais do que isso, o Papa considera-se que ele possui jurisdição sobre todos os bispos. E é o representante especial de Cristo na Terra, tanto em assuntos religiosos quanto em assuntos temporais. E o Papa carrega a chamada infalibilidade papal, quando ele faz pronunciamentos formais sobre questões de fé ou de moral. Os ortodoxos, portanto, estariam dispostos a reconhecer o Papa como o primeiro entre iguais? Ou seja, os ortodoxos estariam dispostos a reconhecer o Papa como chefe de todos os bispos num contexto ortodoxo? Claro que não. Claro que não. A Igreja Ortodoxa não tem Papa. Então, o significado completo da comunhão de reparação nos primeiros sábados, né, também é um outro problema. Por que é um problema? Porque Nossa Senhora promete ajudar na hora da morte com as graças necessárias para a salvação. Quem salva é Cristo. Não é Nossa Senhora.
Então, para o cristão ortodoxo, esta, em sendo uma condição para a conversão da Rússia, isso é obviamente inaceitável para o cristão ortodoxo, porque a ideia de que a Theotokos pode conceder na morte de alguém todas as graças necessárias para a salvação implica num ensino estranho e contrário à ortodoxia. Então, há a interpretação de que esta condição, a graça, está materializada. A graça é uma mercadoria que pode ser armazenada e distribuída. Então, a graça, né, é algo que não pode ser entregue em troca de boas obras. Bem, diante disso, Fátima traz, portanto, para os ortodoxos, uma sequência de questões. Tá? Ora, aqui entra um outro ponto que o artigo destaca e que é verdadeiro para quem desconhece as aparições, todas as aparições, não só de Fátima, né? As aparições inclusive que antecederam Fátima e que precederam Fátima. Sob a perspectiva da ortodoxia, Fátima está inserida dentro de uma sequência de aparições nos últimos 250 anos, né? Que a ortodoxia rejeita, porque ela coloca Maria, coloca Theotokos numa condição de igualdade com Deus. E isso, para eles, é um tipo de heresia. Então, entre essas visões, né, aparições, que colocam Theotokos na condição de Deus, estão a visão da medalha milagrosa, né, em 1830, de Catherine Labour, a visão de La Salette, em 1846, a visão de Bernadette Soubirous, em 1858, a visão de Pontiman, em 1871, a visão de Borang, em 1932, a visão de Benoît, em 1933, a visão de Medjugorje, em 1981. Veja, essas visões vão falar da medalha milagrosa, da Conceição de Maria, do Imaculado Coração, né? Várias visões vão falar do Imaculado Coração e Medjugorje vai falar do Rosário. Fátima vai falar do Rosário e vai falar do Imaculado Coração. Então, uma observação interessante em todas essas visões, exceto na primeira visão, que é a de Catherine Labour, em 1830, é que todas elas ocorreram com crianças em torno da idade de liberdade. Né? Bem, sobre uma certa interpretação da ortodoxia, isso pode ser uma ação do anticristo. Aqui é uma interpretação deles. Eu discordo radicalmente desse tipo de interpretação, porque quando nós vamos pegar sob uma interpretação sobre o prisma religioso, uma vez que o anticristo e o demônio existe, é um ente ontológico, eles vão configurar qualquer coisa dentro daquela perspectiva, mas pode não ser nenhum anticristo, né, e nem o demônio. Pode ser outra coisa, que não se enquadra. E como não se enquadra, igual Fátima, o fenômeno, quando ele não se enquadra, sob a perspectiva religiosa, seja ela qual for,
Toda religião faz um malabarismo para enquadrar aquilo ali dentro da estrutura dela. Não é? Ora, nós estamos diante, portanto, de dois tipos de aparições. Quando você vai às aparições ortodoxas, a Theotokos se revela de uma forma. Quando você vai nas aparições do cristianismo romano, Nossa Senhora se manifesta de outra forma. Há duas Nossa Senhora. Percebe? É preciso fazer esse tipo de pergunta. Há uma Nossa Senhora mais verdadeira do que a outra? Não vou responder isso. Mas claramente nós estamos diante de duas manifestações, de duas linhas de manifestação, de duas linhas doutrinais completamente diferentes. Então, para os cristãos ortodoxos, Fátima é um ataque poderoso à Igreja Ortodoxa, uma vez que introduz o tema da conversão da Rússia, apelando aos cristãos ortodoxos russos, que já estavam angustiados com aquela escravização política, né, a converter-se ao cristianismo romano. Tá certo? Então, há uma crítica que é feita pelos ortodoxos de que um dos objetivos de Fátima é apresentar e reforçar várias doutrinas distintamente católicas romanas que são absolutamente estranhas à Igreja Ortodoxa. Então, uma coisa é, nós precisamos de separar as experiências religiosas ou as aparições marianas não são uma revelação divina. Vai ter gente que vai vir na página para falar que isso é um absurdo. Não tem nada que ver. Então é preciso distinguir experiência religiosa de revelação. A Rússia tem casos de aparição de Nossa Senhora? Tem muito. Mas quando você vai ver aquilo ali, né, como é que ela se comporta, quem está se manifestando, aparecendo? É a Theotokos. Não é Nossa Senhora do Rosário, não é Nossa Senhora da Conceição. Sobretudo o dogma da Imaculada Conceição. É profundamente problemático, né, sob a perspectiva russa. Então, quando os católicos, né, a Rússia, diz a mensagem de Fátima, né, escrita em 1928, que a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Óbvio que o comunismo espalhou os seus erros pelo mundo. Óbvio que outros sistemas espalharam os seus erros pelo mundo antes do comunismo. E quem, na verdade, começou a perseguir a igreja não foi o comunismo. Foram os liberais, foi a maçonaria, foi a elite política, foi parte da própria nobreza que fazia parte das monarquias. Tá claro? Não foi o comunismo. O comunismo, óbvio, persegue e mata. O nazismo perseguiu e matou. O fascismo perseguiu e matou. Os evangélicos, se pudessem, perseguiam e matavam. Os judeus perseguem e matam. E vai por aí afora. Qual é a religião do mundo que não perseguiu e não matou o seu oponente religioso? O Islã faz isso. Ora, agora, em termos de geopolítica mundial, a viragem
da separação da igreja do Estado não se deu no século XX com o comunismo. Se deu com os movimentos revolucionários, onde a maçonaria encabeça um projeto político de poder, claramente falando que é preciso exterminar a igreja. E a quantidade de maçons, qual igreja? A Igreja Católica Romana. A quantidade de maçons, vamos lembrar que a maçonaria nasce de dentro, das mãos, da cabeça de pastores protestantes. Vamos entender esse detalhe. E nós temos a reforma, ela é voltada para o Antigo Testamento, para a Torá. Ela não fala do Novo Testamento. Muito pouco. O cristianismo é o Novo Testamento, basicamente. Não? É a revelação. É Cristo. Não é o Antigo Testamento. Então, nessa guerra religiosa que existe, por trás dessa guerra religiosa que existe, o tema, a Rússia voltou ao cristianismo russo, ortodoxo. E, ao contrário, o governo do Putin vem fazendo incursões, não é? Dizendo que Moscou está aberta para receber o Vaticano, como transmigração da sede do Vaticano. Ok? Eu também, durante muitos anos, fui fazendo publicações sobre a ideia do Putin como o novo czar de todas as Rússias. A ideia do Dugin, que é o mentor espiritual dele, e eu fiz um programa sobre as elites mundiais na República, onde esse eixo que está surgindo, que está movimentando a extrema-direita no mundo inteiro, a chamada internacional nacionalista, onde o Dugin é um dos grandes próceres, o mesmo eixo que movimentou o Trump, que movimentou o Bolsonaro, que é o movimento da Horda Negra, essa gente não pensa nem um pouco em religião no sentido normal, como se entende o termo. Né? Então, por trás de todo esse cenário, tem um outro jogo muito mais complexo. Apimentando um pouco mais esse cenário complexo da conversão da Rússia, então, gente, é fato hoje, a Rússia voltou a ser católica. Nós tivemos uma frase publicado pelo Alexandre Dugin, do Monsenhor Carlo Maria Viganò, que diz exatamente o seguinte, eu vou ler. Eu publiquei isso no meu Facebook. Monsenhor Carlo Maria Viganò fala o seguinte: talvez a providência tenha ordenado que Moscou, a terceira Roma, assuma hoje, à vista do mundo, o papel de Katekov, de obstáculo escatológico ao anticristo. O Monsenhor Viganò é um sede vacantista, né? Mas nós temos um bispo consagrado da Igreja de Roma, conclamando a Rússia para assumir o papel de terceira Roma. O Putin e o Dugin vêm falando claramente sobre o sonho messiânico escatológico da política apocalíptica russa, que é a Rússia tornar-se a terceira Roma. Junte-se a isso a propositura do Medvedev ao dizer que o objetivo de Putin é criar uma Eurásia aberta que vai de Vladivostok a Lisboa. Tá claro? Para quem não sabe o que é a terceira Roma, neste canal eu já fiz muito programa sobre isso. Muito!
E para quem não sabe também qual é a propositura do Putin, quando ele fala que vamos criar um eixo de Vladivostok a Lisboa, aqui na condição dos mitos, de uma forma muito profunda, de Portugal como cabeça da Europa, é preciso entender o que o governo russo está falando claramente. É preciso entender a teoria de messianismo político. Este canal é um dos poucos, e eu acho que sou um dos poucos, que fala sobre messianismo político nas mídias sociais, de uma forma extremamente abrangente. Pois muito bem. A mensagem de Fátima entra, portanto, em todos esses pontos. Nós devemos, é claro, à Rússia o esmagamento do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi os países do eixo, isso é mentira. Tá? Putin é, sem dúvida, o maior estadista vivo da atualidade. Sem dúvida. E o seu contributo aos BRICS é fundamental, é basilar. Ou seja, a articulação da Rússia com a China para a criação de um mundo multipolar. Mas, igualmente problemático. Então, uma coisa é a gente verificar o benefício desta junção como para a construção de um modelo de um mundo multipolar, que não seja exclusivamente centrado nos países de primeiro mundo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é o Putin se lançar como czar. E a propositura da Rússia como terceira Roma e a criação de um eixo de Vladivostok a Lisboa. A Rússia atual pode ser pensada como terceira Roma, como que é o cardeal Viganò. Nós temos, portanto, um cardeal submetendo o poder religioso ao poder político. É isso que esse cardeal está propondo? Ou ele está propondo a fusão pré-romana do poder sacerdotal e do poder real? Ele está propondo que o Putin pode vir a adquirir na configuração de um monarca, ser aquilo que os reis eram, a justiça divina na face da terra, no âmbito político? Então esses assuntos, meus caros, eles não são nem um pouco simples de serem lidos, nem ouvidos, nem estudados. O assunto aqui já ultrapassou a esfera da religião há muito tempo. E veja, tudo isso foi criado em 1928 pelos jesuítas dentro do mosteiro de Tui. Então, na cabeça dos jesuítas, a Igreja Ortodoxa é um erro? A crítica é claramente uma crítica também à Igreja Ortodoxa, como um todo. Porque a Igreja Ortodoxa é uma comunhão de igrejas locais. A Igreja Russa é apenas uma igreja dentre as outras igrejas ortodoxas. Então, a referência à Rússia significa o quê? E a conversão da Rússia significa o quê? A partir do momento que hoje o Putin, na condição de czar, né, apresentado formalmente como czar, tem um projeto de messianismo político, claramente de cunho religioso. Olha, esses assuntos, vamos finalizar, eu só quis trazê-los aqui para vocês entenderem a complexidade do tema. Isso não é para a pessoa fanaticamente, vamos combater o comunismo, ou vamos ajudar os russos, ou vamos ajudar os católicos. Não é nada disso. Todos os programas que eu faço têm o objetivo de trazer um texto e um contexto, fontes, discursos sobre essas fontes, os problemas que elas trazem, simplesmente com o objetivo da gente refletir sobre. Tá bem? Então, a conversão da Rússia
para livrar-se do comunismo? Há muito que se diga sobre isso. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.